Após termos feito várias investigações sobre o assunto de hoje, achamos por bem dar-lhe como título Desbravadores de Missionários Voluntários ao Escotismo. Ao iniciarmos este estudo, vamos fazê-lo com a passagem bíblica que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12 e os versículos 1 e 4. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abateram. É desde a mocidade que se devem formar bons hábitos de saúde, temer ao Senhor, para que assim se possa ter uma vida cheia das bênçãos do céu. Portanto, os jovens devem ser consagrados, e sendo consagrados, são uma grande bênção na obra de Deus. A Mensageira do Senhor diz-nos no livro Educação, e este livro foi escrito em 1912, e estamos também a apresentar este estudo porque algumas pessoas perguntam se a irmã White alguma vez falou sobre os desbravadores. A nossa ignorância sobre se a irmã White falou sobre os desbravadores levou-nos então a questionar e a investigar sobre este assunto. Diz-nos ela: com tal exército de obreiros como o que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quer então dizer que existe um método correto de preparar, como também um método incorreto de os instruir. Com tal exército de obreiros como o que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir poderia ser levada ao mundo todo. Deus deu à serva do Senhor estas palavras, de que os jovens estivessem devidamente preparados ou treinados. Quão rapidamente então a mensagem dos três anjos seria levada a todo o mundo? Isto é o que ela está aqui a apresentar? E o que é que isto representaria? Ela diz-nos agora na frase seguinte: quão depressa poderia vir o fim do sofrimento, tristeza e pecado. Os jovens têm de facto um grande privilégio, podendo assim acelerar o fim do mundo do pecado e do sofrimento e habilitar-nos a entrarmos no céu com Jesus rapidamente. E esta passagem foi escrita no ano de 1902. Mais de 120 anos se passaram. E o que é que temos visto no movimento de jovens do Senhor? Algo de errado se tem passado, certamente. Mas continuemos a ler o texto. Quão depressa, em lugar desta possessão aqui, com sua mancha de pecado e dor, poderiam nossos filhos receber a sua herança, onde os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre, onde morador nenhum dirá: enfermo estou, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro. Quão depressa estaríamos então para entrar no céu? E isto depende também de um exército de jovens bem preparados. É importante, como povo de Deus, voltarmos a acreditar nisto. Neste nosso estudo, vamos relatar a história do movimento de jovens adventistas do sétimo dia, desde quando se iniciou e como surgiram então mais tarde os clubes de desbravadores. Quando Ellen White, em 1902, escreveu esta frase, ela, nesta altura, ainda não se deparou com os clubes de desbravadores, porque eles não existiam. Vamos então começar com a primeira etapa: nascimento da Sociedade de Missionários Voluntários e o seu desenvolvimento. Dentro da Igreja Adventista, a Sociedade de Jovens não começou com os clubes de desbravadores como hoje conhecemos. Nada disso. Começou com a Sociedade de Jovens Missionários Voluntários, conhecidos também com as siglas MV, as siglas das duas palavras missionários e voluntários. Se hoje perguntarmos à maioria dos jovens da Igreja Adventista o que significa as siglas MV, a maioria deles não sabem responder.
Aliás, há alguns anos que mudaram o nome para JA, que significa Juventude Adventista. Mas iremos ver ao longo deste estudo como é que fizeram todas estas diferentes modificações. O povo de Deus não deve repetir a história do passado se esta não estiver de acordo com a vontade de Deus. Mas podemos repetir a história do passado se ela estiver de acordo com a vontade de Deus. E podemos e devemos repetir a história do passado da Juventude Adventista que esteve de acordo com a vontade de Deus. A primeira Sociedade de Jovens Adventista iniciou-se nos Estados Unidos, no estado de Michigan, e numa pequena povoação com o nome de Hazleton. Podemos então localizá-la aqui neste slide, onde está aqui com o ponto vermelho. Esta primeira Sociedade de Jovens foi iniciada no ano de 1879. E esta revista, O Instrutor da Juventude, de 10 de setembro de 1929, faz aqui alusão ao 50º que se celebrou em 1929. A Sociedade de Jovens foi oficializada em 1907, mais propriamente dito. Mas vamos ver como é que tudo começou ao estudarmos a sua história. Estes dois jovens que estamos aqui a ver nesta foto, na altura, quando eles fizeram a Sociedade de Jovens, um tinha 14 e outro tinha 16 anos. Apesar de nesta foto eles já se encontrarem com uma idade posterior. O nome de um era Warren Fenner e o nome do outro era Luther Warren. E este foi então um artigo que apareceu na revista para jovens com o título Instrutor da Juventude, de 10 de setembro de 1929, fazendo alusão aos 50 anos da Sociedade de Jovens Adventistas. E neste artigo é relatada uma boa parte da história em que nos diz que em 1879 foi efetuada a primeira reunião da Sociedade de Jovens num segundo piso da casa de Luther Warren. E foi então aqui que se efetuou a primeira Sociedade de Jovens. Diz-nos aqui na página 6 o seguinte: ao falar da obra missionária que fizeram e do seu juramento, o pastor Warren disse uma vez ao escritor: entregamos e enviamos por correio livros, folhetos e cartas missionárias. Escrevemos cartas missionárias e tentamos encontrar outros jovens a prepararem-se para conhecer Jesus. Podemos ver aqui por este relato que estes jovens tinham um grande anseio de abreviarem a segunda vinda de Cristo, pois eram grandes missionários, distribuindo assim livros, folhetos e cartas missionárias, tentando alcançar outros jovens para conhecerem a Jesus e se prepararem para a sua segunda vinda. Continuemos a ver agora nesta página e neste parágrafo abaixo o que é que nos continua a dizer. Pois enquanto estas sociedades de jovens lutavam com os seus problemas e hesitavam perante a oposição que eram chamados a enfrentar, Deus falou-lhes através da sua serva, a senhora Ellen White. E agora vejam o que a irmã White aconselha a crianças e jovens. Embora pastores, evangelistas e professores possam negligenciar a busca dos perdidos, não deixem quem? As crianças e jovens negligenciarem a palavra. Eis a sua mensagem. Que os jovens e as mulheres e as crianças trabalhem em nome de Jesus. Deixem-nos unir em algum plano e ordem de ação. Então, a irmã White faz aqui um apelo para o trabalho dos jovens não ser negligenciado. E porquê? Porque certamente havia alguns ministros do Evangelho que tinham negligenciado o trabalho missionário. Foi assim que foi iniciada a Sociedade de Jovens, com o propósito missionário de evangelização. Que comparação é esta das sociedades iniciais de jovens com os atuais clubes de desbravadores? Não existe sequer comparação possível. Hoje estão mais preocupados em colecionar especialidades, em fazerem dramatização, mímica, vestirem-se de palhaços para fazerem palhaçadas, jogos bíblicos para competição, olimpíadas adventistas, torneios de futebol e de outros desportos, shows de ordem unida
que é uma autêntica exibição sem sentido, etc, etc. Os jovens, em 1879, iniciaram a Sociedade de Jovens precisamente com o propósito de fazerem o trabalho que alguns adultos haviam negligenciado, que era precisamente a obra missionária. Esse foi o objetivo da Sociedade de Jovens ao ter sido criada e tendo a aprovação da Mensageira do Senhor. Estamos a ver aqui nesta foto uma lista dos 20 primeiros jovens da primeira Sociedade de Jovens. E por trás desta lista existia algo escrito que vamos ler. Luther Warren e Harry Fenner, que trabalharam na Quinta Warren num verão, eram membros da igreja de Hazleton, Michigan. 1886 é quase certo, onde formaram uma das primeiras sociedades de jovens adventistas do sétimo dia. A preocupação por parte dos membros da igreja para o bem-estar espiritual dos jovens é mostrado pela ata, no lado direito, de uma reunião durante a qual alguns dos membros da igreja foram designados para visitar os membros desviados. Então, estes jovens se voluntariavam para visitarem determinados membros que se encontravam desviados da fé. E por isso eles necessitavam de estar perfeitamente preparados para efetuar este trabalho e especialmente fundamentados na doutrina. Para efetuar este trabalho era necessário os jovens estarem bem preparados com a palavra de Deus. Atualmente, o que conhecem na sua esmagadora maioria, os jovens adventistas sobre a palavra de Deus, sobre os pilares fundamentais da nossa doutrina adventista? Praticamente nem vale a pena respondermos. Por isso, para sermos honestos, eles praticamente não conhecem nada. Vamos continuar a ver aqui, agora na Review and Herald, de 7 de setembro de 1907, um artigo referente aos jovens. A fim de prestar aos nossos jovens o melhor e mais elevado serviço possível, acrescentamos à nossa organização da Conferência Geral um departamento de jovens. Isso foi feito no Concílio da Conferência Geral, realizado em Glendon, Suíça, em abril passado. Um grande comitê executivo foi nomeado com o professor Kern como presidente e a senhora Matilde Erickson como secretária. Esses oficiais dedicarão todo o seu tempo aos importantes e variados interesses desta grande obra. Saltando um parágrafo, podemos ler o seguinte: resolveu que a organização dos jovens na Conferência Geral e na União e Conferências Locais seja conhecida como o Departamento de Jovens Missionários Voluntários e que a organização nas igrejas locais seja conhecida como a Sociedade de Jovens Missionários Voluntários Adventistas do Sétimo Dia. Todos, naquela altura, eram voluntários. Eram missionários voluntários para visitarem irmãos que se tinham abandonado a fé e transmitir a outros a mensagem dos três anjos. Hoje, os voluntários na Sociedade de Jovens é para limpar as ruas da sujeira, com os projetos Caleb sem qualquer sentido missionário verdadeiro, etc. O que necessitamos hoje é de facto de jovens que façam realmente a obra do Senhor, tal como era feita no início da Sociedade de Jovens Adventistas. Temos agora aqui mais um documento que nos parece relevante, que é do Boletim da Conferência Geral de 14 de maio de 1909 e que nos fala do Departamento de Missionários Voluntários. No Conselho Bienal, realizado na Suíça em 1907, foi decidido criar um departamento para os jovens. Através de diligentes esforços, os funcionários do departamento fizeram excelentes progressos no andamento do seu trabalho e na organização do campo. Os resultados encorajadores dos seus esforços em prol dos nossos jovens podem ser vistos em todos os lados. Temos um grande exército de jovens e crianças nas nossas fileiras. Eles requerem um serviço adaptado à sua idade e condições.
é preciso que lhes seja concedido enquanto jovens, se quisermos salvá-los. É neste serviço que o Departamento de Jovens Missionários Voluntários está a prestar e deve ter a cooperação calorosa e útil de todo o nosso povo. Vemos então aqui que estes jovens estavam adaptados a determinado trabalho para as suas idades e condições. E a sua missão era essencialmente de servir o povo. Portanto, uma obra vocacionada para a salvação das almas para quem Cristo morreu. Temos também aqui esta nota interessante no dia 19 de maio, no mesmo boletim da Conferência Geral. Departamento de Missionários Voluntários. Primeira reunião, 16 de maio, 8 horas da manhã. A primeira reunião do Departamento de Missionários Voluntários foi bem concorrida, estando a capela bem cheia. Boletim da Conferência Geral, 19 de maio de 1909. Como vemos, mais uma vez, aqui temos o Departamento de Jovens chamado de quê? Missionários Voluntários. E porquê? Porque era precisamente essa a sua missão. Este foi o facto de que no ano de 1909 ela foi realmente criada com este nome. Mas atualmente não mais se chama assim. Este foi alterado no ano de 1978 de Missionários Voluntários para Jovens Adventistas ou Juventude Adventista. Isto iremos ver mais à frente. Temos aqui outro boletim da Conferência Geral, mas agora de 23 de maio de 1913. O Departamento compromete-se a fornecer todas as semanas, através do instrutor, materiais e roteiros para as aulas da comunidade. O que se segue é uma lista de vários grupos de classes desde novembro de 1906 até ao final de 1911. E agora vejam os temas que eram abordados na Sociedade de Jovens Missionários Voluntários nesta altura. Ponto 1. Estudos missionários, incluindo alguns dos países, povos, bem como dos nossos trabalhos em todo o mundo. 2. Lições sobre o livro A Ciência do Bom Viver. 3. Liberdade religiosa. 4. Temperança. E aqui praticamente hoje os jovens nem sequer sabem o que é temperança. Nos acampamentos praticamente nem existe quase temperança. Quantos dos nossos jovens adventistas hoje corporativos são completamente viciados em McDonald's e outras comidas de fast food, em refrigerantes e sei lá o que mais. Mas infelizmente a grande parte da culpa deles não é deles, é dos próprios pais que os incrementam em fazer estas coisas. Ponto 5. Segunda vinda de Cristo. Ponto 6. Trabalho com os negros. Temos que ter atenção que nesta altura nos Estados Unidos havia alguma discriminação para com a raça negra. Por isso, os jovens trabalhavam por esta classe desprivilegiada. Ponto 7. Doutrinas bíblicas. Ponto 8. Segunda vinda de Cristo. Ponto 9. Métodos de voluntariado missionário. E ponto 10. Temas diversos e especiais. Quão diferente do que é hoje, meus queridos irmãos. Nesta altura ainda havia trabalho bem delineado para a salvação de almas. Não vemos aqui nada de camporis, nada de torneios de futebol, de outros torneios desportivos, de esportes radicais, teatralização, mímica, ordem unida e muitas outras heresias que hoje se praticam. No boletim da Conferência Geral de 1913, mas agora no dia 25 de maio, temos aqui mais algumas informações. O Departamento de Missionários Voluntários. O número de sociedades missionárias voluntárias cresceu durante os últimos 4 anos de 47 para 74, enquanto o número de membros aumentou de 937 em 1908 para 1754 em 1912. Embora muito tenha sido realizado no departamento, ainda está na sua infância e esperamos resultados muito maiores no futuro.
Por volta do ano de 1912, a Mensageiro do Senhor ainda estava viva e já existiam 1754 sociedades de jovens de missionários voluntários. E apesar da Igreja Adventista já se encontrar em apostasia, mais propriamente com a apostasia alfa, a sociedade de jovens nesta altura, apesar de tudo, ainda se encontrava com bons propósitos. E estes bons propósitos certamente eram apoiados pela Mensageira do Senhor. Neste mesmo ano e neste mesmo mês, o Boletim da Conferência Geral, mas agora no dia 27 de maio de 1913, diz-nos aqui, em determinada altura, o que faziam na Austrália as sociedades de jovens. O Departamento de Missionários Voluntários Australasianos, as Sociedades Missionárias Voluntárias da Australásia, número 88 e, incluindo o Departamento de Estado, têm um número de membros de 2.099. As contribuições para as obras nacionais e estrangeiras durante os 4 anos foram de 17.084 dólares, dos quais mais de 14.000 dólares foram para missões estrangeiras. Deverá estar aqui a referir-se ao dólar australiano. Estamos a ver então aqui que as ofertas que eles juntavam, a grande parte era para as missões estrangeiras e não o que atualmente fazem as sociedades de jovens, que é para acampamentos de diversão, para os dias de São Valentim, para as Olimpíadas, para excursões a parques de diversão e quase todo o tipo de diversões mundanas. E então, o que é que este dinheiro que eles faziam nesta altura destes jovens era juntado com quê? Com um nobre propósito, o que não vemos hoje atualmente. Continuemos a ler este relato de 1913, quando a Mensageira do Senhor ainda se encontrava viva. Com as ofertas estrangeiras, um homem e sua esposa são apoiados nas Ilhas Cook, um homem e sua esposa em Samoa, um homem e sua esposa em New Hebrides, um homem e sua esposa nas Ilhas Tonga, 3 trabalhadores nativos em Fiji, um trabalhador nativo na Nova Guiné e algumas comunidades necessárias para os trabalhadores são também fornecidas. Assim, os jovens são um fator importante na propagação da mensagem evangélica nas ilhas do Pacífico. Qual era então o propósito destes jovens? A propagação da mensagem dos 3 anjos. Continuemos a ler este artigo no parágrafo seguinte. A maior parte do dinheiro é ganho pelos jovens e crianças. Por vezes, uma pequena ajuda é recebida das pessoas mais velhas. O dinheiro é ganho de várias maneiras, em contribuições de pagamentos regulares, lucros da venda de livros e periódicos, coleções com conservas missionárias, jardins missionários, galinhas missionárias, vitelos, ovelhas, cordeiros, vinhas, árvores de fruto, etc. E ganhos por trabalho de vários tipos. Estamos em crer que aqui, ao se falar de vitelos, ovelhas e galinhas, se refiram apenas a animais para trabalho, ou a extração deles das galinhas, por exemplo, no caso dos ovos. Mas o que nós temos que entender daqui é que estes jovens se empenhavam de uma forma para angariar fundos para a obra missionária, que, se possível fora, usavam todos os esforços para que pudessem conseguir esse dinheiro. Que maravilhoso seria se nesta altura o espírito de abnegação também existisse na juventude atual. Quão importante seria hoje vermos os jovens empenhados desta forma como antigamente. Utilizarem, por exemplo, hoje as redes sociais para proclamarem mensagens do terceiro anjo, economizarem em celulares ou telemóveis ou consoles de jogos, em roupas desnecessárias, em vários ténis e outras coisas, a fim de juntarem ofertas para publicarem, por exemplo, livros e folhetos missionários da verdade presente, entre outras coisas. Muitos dos jovens e crianças têm demonstrado considerável engenho, concebendo formas e meios de ganhar dinheiro para o sustento dos seus missionários. Esta obra
tem sido uma bênção para todos os que nela participaram, dando-lhes um interesse ativo na causa de Deus e de tal forma ligando os seus corações a ela e ocupando o seu tempo, que as coisas nocivas foram expulsas e desenvolveu-se uma capacidade de assumir responsabilidades. Os programas foram preparados e impressos pelo Departamento de Missionários Voluntários Australasianos e são utilizados pela maioria das sociedades. Há algumas sociedades que são ricas em talento e experiência preparam os seus próprios programas. A maioria das sociedades realiza reuniões semanais. O trabalho tem sido uma bênção para os jovens. Muitos dos que antes eram indiferentes converteram-se em consagrados, trabalhadores convertidos. Muitos têm sido levados a dar os seus corações a Deus. Um grande número de jovens foram batizados durante os 4 anos abrangidos por este relatório. O ganho espiritual tem sido a característica mais encorajadora da obra e, embora haja ainda grandes coisas a fazer, o trabalho do missionário voluntário na Australásia prossegue. L.R. Conradi, B.F. Mashlan, antigo diretor do Colégio de Formação da Australásia, embora agora diretor da Academia de Lancaster do Sul, foi convidado a apresentar-se para o Colégio de Formação. Quão bom que hoje assim também fosse, ter os jovens comprometidos com a salvação das almas. Assim eram as sociedades de jovens nesta altura. Por isso se chamavam de missionários voluntários. A mensagem adventista nesta altura na Europa cresceu tremendamente, em grande parte devido precisamente a estas sociedades de jovens missionários voluntários. Era um autêntico exército para o Senhor. Continuemos no ano de 1913, mas agora vamos ao boletim da Conferência Geral de 1 de junho do mesmo ano. Temos aqui um relatório do que se estava a passar nesta altura. Não vamos ler tudo. Está aqui a falar-nos da União da Alemanha Oriental, em que nos é dito que os jovens se reuniam e faziam a obra missionária e que 40 pessoas tinham sido levadas à verdade através dos seus esforços missionários. Fala-nos depois da União Escandinava, composta pela Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia, relatando o que os jovens missionários estavam também fazendo nestas terras do norte da Europa. Isto era tudo o que eles faziam. Era para isto que se reuniam as comissões do Departamento de Jovens Adventistas do Sétimo Dia. De como é que ia o trabalho de evangelização. Não tinha nada a ver com o que é que hoje se vê. De que especialidades vamos falar ou ensinar. De quantos quilómetros vamos fazer uma caminhada. Quantas pistas noturnas vamos conseguir ganhar aos outros clubes. Nada disso. Nada a ver com a atual preocupação sobre os acampamentos, sobre as investiduras. Nada disso havia, pois assim não interessava absolutamente nada para eles estas coisas. O que lhes interessava era a obra missionária para salvarem almas. Fala-nos aqui também da União Latina, e em que estava englobada nesta altura Portugal, Espanha e certamente também a França e a Itália. E também nestes países bastante católicos já se ouviam falar das sociedades de jovens missionários voluntários. Aqui neste slide falam-nos da União Central Alemã, com cerca de 25 jovens, ou seja, 25 sociedades de jovens que trabalhavam de forma muito animada. Para eles, o domingo era um dia de trabalho missionário e desde muito cedo se levantavam para ir a feiras entregar literatura e folhetos, livros certamente também. O mesmo se passava também na Áustria e 5 almas, diz-nos aqui, que tinham sido convertidas devido aos esforços missionários dos jovens. O grande país que é a Rússia também não foi esquecido. Apesar de neste país, que nos diz aqui nessa altura, ser proibida a realização de reuniões de jovens, os jovens se organizavam na mesma
e se reuniam para fazerem programas com música e literaturas bíblicas. É-nos dito que estas reuniões eram um deleite para quem as presenciava. Nos países orientais, a mensagem também chegava através dos jovens. Temos relatos da China, das Filipinas e da Coreia. Também temos relatos do Japão e, como já tínhamos visto anteriormente, da União Australasiana. O Evangelho estava a ser proclamado com a ajuda valiosa das sociedades de jovens adventistas em todo o mundo. Não nos podemos esquecer que a mensageira do Senhor, a irmã White, falece em 1915. E apesar de nesta altura já existir apostasia dentro da Igreja Adventista, nada se compara com o que é hoje. E ela depositava muita confiança nos jovens guiados por Deus para levar a mensagem a todo o mundo e terminar a obra. Ela morreu com esta esperança. Por isso, a irmã White, por volta de 1912, escreveu o seguinte sobre a juventude. Com tal exército de obreiros, como o que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir, poderia ser levada ao mundo todo. Nós podemos ver os nossos jovens interligados com esta palavra, depressa. Porque têm o quê? Porque têm uma energia que os mais idosos já não possuem. Quão depressa poderia vir o fim? O fim do sofrimento, tristeza e pecado. Quão depressa, em lugar desta procissão aqui, com sua mancha de pecado e dor, poderiam nossos filhos receber a sua herança, onde os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre, onde morador nenhum dirá, enfermo estou, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro. Durante muitos anos, desde quase o início do movimento adventista, houve uma publicação que tinha como título O Instrutor Jovem ou O Instrutor da Juventude. E esta revista, dedicada quase exclusivamente à juventude, a irmã White escreveu nela muitos artigos. Por isso, sabemos que ela tinha muito apreço pela juventude. Ela escreveu estas palavras num contexto completamente diferente do atual. Se ela hoje estivesse viva, o que diria ela das sociedades de jovens com os clubes de desbravadores? A situação mudou drasticamente. Ela não reconheceria em nada a sociedade de jovens do seu tempo para os atuais clubes de desbravadores. Começamos agora com a segunda etapa do nosso estudo. Os missionários voluntários misturam-se com os escuteiros. Os escuteiros ou os escutistas são todas estas ideias para se aprenderem coisas sobre campismo e muitas outras coisas que iremos explicar também um pouco. Porque a palavra escuteiro ou escutismo vem da palavra inglesa scout e daqui deriva a palavra espiar. E vamos ver algumas coisas interessantes. Como é que se meteu a ideia do escutismo ou dos escuteiros católicos na Sociedade de Jovens Adventistas? Quando a mensageira do Senhor morreu em 1915, não havia nada destas ideias sobre o escutismo dentro da Sociedade de Jovens Adventistas. Vamos ver várias fontes que, mesmo atualmente, os clubes de desbravadores os apresentam. Mas vamos também ver alguns livros sobre o escutismo. Diz-nos aqui, nesta nota, o seguinte, que no ano de 1919, Arthur Spalding começou um clube de escuteiros missionários na cidade de Madison, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos. Mas diz-nos também que a ideia partiu do seu próprio filho, que acampava com alguns escuteiros. Este clube fazia as excursões de fim de semana, trabalhos manuais e seguimentos de pistas. Os seus fundamentos, voto e lei e lema, foram redigidos em 1921. E em 1922, a Conferência Geral adotou o nome de amigo, companheiro e camaradas para as diferentes classes. Mas só em 1928, o Departamento de Jovens da Conferência Geral
preparou as primeiras especialidades. Como podemos ver, o foco começou completamente a desvanecer-se após a morte da profetisa do povo remanescente. O nome de desbravadores só começou a ser adotado em 1930 por Terence Johnson, ele ter de facto organizado um clube na sua própria cidade, na cidade de Santa Ana, no estado da Califórnia. Mas como as atividades do escotismo conflitavam com as crenças e práticas adventistas, incluindo o sábado, o cinema, a dança, a dieta e as atividades missionárias, então a Conferência Geral resolveu adotar e adaptar as ideologias escotistas aos princípios adventistas. E assim começou a sua degeneração de forma progressiva. Surgem as especialidades e acampamentos, surgem técnicas novas de que nada têm a ver com o propósito original da Sociedade de Jovens Adventistas dos Missionários Voluntários. Apesar de tudo, houve alguns dirigentes com bom senso nesta altura para estas mudanças. E então começaram realmente a ficarem de facto incomodados. E vejamos o que é que está aqui escrito e especialmente sublinhado a vermelho. Alguns líderes da Igreja o acusaram de, consequentemente, trazer o mundo para dentro da Igreja. No entanto, Bond, que em 1922 era o secretário do Departamento de Jovens da Conferência Geral, então Bond incorporou ideias dos escoteiros e materiais num programa de missionários voluntários juvenis. Temos aqui esta revista Instrutor Juvenil de 9 de abril de 1929. Aqui é-nos mostrada a primeira tenda de acampamento através do programa que se estava a introduzir do escotismo. Podemos considerar que esta foi a primeira unidade para se ver aqui as tendas como eram na altura. E temos do lado esquerdo, debaixo da seta apontada, John McKean, que foi o primeiro impulsionador da ideia de se introduzir o escotismo nas sociedades de jovens. E debaixo da seta, do lado direito, temos Arthur Spalding, um importante adventista ligado à obra educacional. O movimento escoteiro foi iniciado em 1907 por Robert Baden-Powell na Inglaterra. Parece coincidência que quando a Conferência Geral cria o Departamento de Jovens Missionários Voluntários, em 1907, no mesmo ano na Inglaterra, é criado o movimento escoteiro. Coincidências? Não queremos que seja. O inimigo estava a ponto de fazer uma contrafação com estas sociedades de jovens de missionários voluntários. Vamos agora a este livro com o título A História da Nossa Igreja, publicado pela Casa Publicadora Adventista Pacific Press. E diz-nos aqui, a partir da página 444, o seguinte: as escolas sabatinas fornecem uma excelente ligação entre a Igreja e as crianças de todas as idades. Durante a década de 1870, o trabalho educacional desenvolvido acabou por incluir todas as séries. Havia necessidade de uma organização para patrocinar interesses e atividades não abrangidas pelas escolas sabatinas. Em 1879, dois rapazes de Hazleton, Michigan, deram início a um trabalho. Um era Harry Fenner, de 17 anos, e o outro era Luther Warren, de 14 anos de idade, que mais tarde se tornou evangelista. Eles estavam preocupados com as necessidades dos jovens da sua igreja e desenvolveram a ideia de ter uma sociedade de rapazes. Durante 2 anos, o departamento da Escola Sabatina patrocinou o trabalho dos jovens, mas este tornou-se tão grande que no Concílio da Conferência Geral de 1907, realizado na Suíça, foi recomendado que o trabalho dos jovens fosse organizado como um departamento separado.
Uma convenção reuniu-se em Mount Vernon, Ohio, para elaborar planos. A Convenção de Mount Vernon foi a reunião de organização mais notável da história dos missionários voluntários. Pioneiros do movimento, líderes recém-nomeados e oficiais da Conferência Geral estudaram os princípios governantes de trabalho dos jovens. Logo após a introdução de missionários voluntários tornar-se oficial, o departamento deu atenção ao conjunto mais jovem, introduzindo o curso de leitura em 1908. Sociedades júniores foram formadas, apresentando atividades e programas planeados para as faixas etárias mais baixas. Até aqui, nenhum problema. Mas agora voltamos para a página 448 e vejam o que nos diz aqui neste livro oficial da Igreja Adventista. A grande variedade de atividades especificamente planeadas para os júniores estava ainda a ser desenvolvida. Depois de observar os escoteiros e as meninas de campismo, os líderes organizaram clubes locais para a formação em trabalho artesanal, artesanato em madeira e acampamento. Por vezes vamos buscar informações a várias fontes e por isso existem algumas repetições ou alguns acréscimos. Mas dá para vermos como de forma furtiva e gradual se introduziu o escotismo dentro das sociedades de jovens adventistas. Os clubes de desbravadores só foram oficialmente estabelecidos em 1950. Tudo passou por um processo gradual e de infiltração. As sociedades de jovens que no seu início foram fundadas para que o Evangelho fosse proclamado com uma forma poderosa, agora começaram a deixar a obra missionária e começaram-se a preocupar com fardas, especialidades, acampamentos. Ou seja, começaram a introduzir o mundo dentro das sociedades de jovens e começaram a gratificar o próprio eu com as diversões. Começaram então a preocupar-se em ganharem mais louvores, mais gratificações com as especialidades. E finalmente perderam a missão para a qual foram criadas as sociedades de jovens. Meus irmãos, podemos exemplificar da seguinte forma. A Sociedade de Jovens Adventistas iniciou-se de uma forma extremamente poderosa, fazendo a obra missionária. Mas em 1920, 1930, introduzem o escotismo dentro dos Jovens Adventistas e existe um momento em que as duas ideologias se cruzam. E então uma das ideologias teria que ceder perante a outra. Então os jovens começam a esquecer-se de que tinham que ir visitar os membros afastados, de ir em busca das almas que tinham que ganhar para Cristo e começam a colocar o seu foco nas gratificações, colecionando especialidades. Houve, de facto, durante alguns anos, principalmente os primeiros anos, quando se iniciou o escotismo dentro do adventismo juvenil, uma mistura de sentimentos e de ideias conflituosas. Por isso, em 1950, a Conferência Geral abertamente cria os clubes de desbravadores. A apostasia dentro das sociedades de jovens tornou-se oficializada. E desde então, a apostasia nestes clubes de desbravadores tem atingido proporções gigantescas. Só não vê quem não quer ou quem é cego espiritualmente. Uma coisa não podemos negar, é que estes clubes de desbravadores têm uma forte e tremenda influência dentro da corporação adventista atual. Aqui neste desenho do lado esquerdo vemos o emblema que tinha o Clube de Desbravadores. Nesta altura tinha uma mistura de sagrado com profano, se assim podemos dizer. E porquê? Porque tinham ainda no seu emblema as siglas MV, de Missionários Voluntários. Mas ninguém pode servir a dois senhores.
Ou somos completamente de Deus, que requer tudo de nós, ou servimos o nosso ego, que se encontra ao serviço de Satanás. Temos aqui este outro livro com o título Origem e História dos Adventistas do Sétimo Dia. E na página 211 encontramos o seguinte: trabalho manual, artesanato em madeira, trilhas e acampamento estavam no programa. Um juramento e uma lei. Adaptados de onde? Vejam o que está aqui a dizer. Adaptados dos escuteiros, mas contendo uma meta e certos objetivos que se enquadra na missão adventista, foi preparado para eles códigos que mais tarde, com poucas mudanças, formaram o penhor e a lei da organização Jovens Missionários Voluntários. Ou seja, uma mistura de sagrado com profano. Depois começaram a introduzir-se nas sociedades de jovens tudo o que se refere a simbolismos, emblemas, bandeiras e estandartes. E tenhamos em atenção que tudo o que está aqui envolvido, com emblemas, bandeiras, estandartes, insígnias, fardamentos e outras coisas mais, é um negócio paralelo que também gera muito lucro dentro da corporação adventista. E se falarmos dos ingressos colocados ou cobrados pela instituição para que os jovens participem nos camporis, aquilo torna-se numa máquina de fazer dinheiro. Examinem por vocês mesmos, meus queridos irmãos, pois existem muitas provas na internet de que isto é um grande negócio feito à custa de jovens inocentes e pais desinformados. Vejamos mais um documento oficial da Igreja Adventista. Temos aqui esta revista com o título Gazeta dos Oficiais de Igreja. Este número foi publicado em novembro de 1932 e traz um suplemento sobre a Sociedade Missionária Voluntária de Jovens. E vejamos o que esta publicação nos diz aqui nesta parte que está no retângulo vermelho. Estandartes dos missionários voluntários. Todas as sociedades missionárias voluntárias devem possuir um conjunto de belas bandeiras. O nosso objetivo, o nosso lema e o nosso voto para a sociedade sénior e o nosso juramento e lei para os júniores. Eles serão uma inspiração pendurados perante os nossos jovens de semana em semana. As bandeiras vêm em feltro, num belo fundo verde escuro, com letras em inglês antigo, costuradas em ouro, com sombreado castanho. Tal como Roma com as suas bandeiras ou estandartes desde o início do Império Romano. As insígnias e os emblemas também se introduziram nas sociedades de jovens. E os jovens começaram a centralizar-se neste tipo de atividades. E agora vemos os resultados. Se formos hoje a uma sociedade de jovens com um clube de desbravadores e nós perguntarmos sobre a obra missionária que eles estão a fazer, quantos estudos eles estão a dar, quantas almas estão a trazer para Cristo e para o verdadeiro Evangelho, certamente poucos ou nenhuns fazem qualquer esforço sobre esta situação. Estamos a dar-nos conta do propósito com que foram fundadas as sociedades de jovens de missionários voluntários e os atuais propósitos dos clubes de desbravadores? Nada têm em semelhança. Mas podemos ver que tudo foi progressivo. Assim também Satanás fez as suas incursões progressivas na igreja primitiva. Se tivesse feito tudo de uma vez, ele seria bem notado. Então é a estratégia do inimigo, de forma furtiva, camuflada e audaz, lançar progressivamente os seus tentáculos. Temos aqui a revista Adventista Americana de 14 de novembro de 1985. E nesta revista saiu um artigo com o título 35 anos de desbravadores. E nesta revista nós lemos então o seguinte:
a Conferência Geral adotou oficialmente o programa de Clube Pathfinder, que é Clube de Desbravadores, em 1950, para promover programas tanto espirituais como é que é, meus queridos irmãos, o que está aqui? Para atividades seculares, para a juventude adventista. O foco que no início as sociedades de jovens tinham sido fundadas, que eram com propósitos de índole espiritual, passaram agora a ter um foco também secular. Continuemos a ler. Já em 1922, Harriet Hall, do Departamento para Jovens Missionários Voluntários da Conferência Geral, iniciou a primeira classe progressiva para amigos, companheiros e camaradas. Em 1926, a Igreja realizou os primeiros acampamentos de verão para jovens adventistas na Austrália e em Townline Lake, Michigan. 2 anos mais tarde, depois de obter autorização para utilizar materiais dos escoteiros, o pastor C. Lester Bond iniciou as honras MV. Em 1929, trouxe à luz o primeiro manual do Missionário Voluntário Júnior e apresentou a classe de formação de líder guia maior. Estiveram praticamente 30 anos sem oficializar o Clube de Desbravadores. Mas chegaram a um ponto que já não seria possível travar a tanta apostasia que se estava a desenvolver nestes clubes, e a Conferência Geral, no ano de 1950, acabou por oficializar estes clubes de desbravadores que estavam a disseminar-se pela Igreja. Lemos também aqui neste parágrafo mais abaixo o seguinte: o nome do clube Pathfinder, ou seja, de desbravadores, apareceu pela primeira vez em 1929, quando usado pelo Sr. John McKean e pelo Dr. Terran Johnson, em Santa Ana, Califórnia. A Conferência do Sudoeste da Califórnia, em 1932, nomeou o seu novo acampamento de verão em Widwile, o acampamento JMV Pathfinder, ou de desbravadores. Vamos observar agora aqui neste documento que foi a 26 de março de 1929 que a Conferência Geral votou a aprovação do Manual do Missionário Voluntário Júnior. Nesta revista, também oficial da Igreja Adventista, com o título Atlantic Union Blinner, de 28 de agosto de 1929, que nos diz que neste Manual do Missionário Voluntário Júnior são criadas diversas classes como amigos, camaradas e companheiros, e alguns atingiram o grau de excelência de guia maior. E qual é a base deste novo manual de missionários voluntários? Está fundamentado no escotismo. E por isso foi anunciado como algo novo. Algo que nunca tinha ocorrido na sociedade de jovens até esta altura. A obra médico-missionária, a obra de evangelismo, foi substituída pelo escotismo. Ou seja, todas estas coisas que nós sabemos que se fazem nos clubes de desbravadores, tudo isso foi substituído pelo que no início se fazia nas sociedades de jovens adventistas. Temos agora aqui a revista Instrutor da Juventude de 25 de fevereiro de 1930. E aqui vai novamente falar-nos das classes progressivas juvenis e distinções vocacionais. Então, o que são distinções vocacionais? Um ano depois, no ano de 1931, diz-nos aqui neste documento que existiam 35 disciplinas que permitiam um vasto estudo. Entre elas estão incluídas missionário empreendedor, estudo da natureza, setores externos, artes domésticas, mecânica, artes e atividades recreativas. Hoje, a estas distinções vocacionais dá-se o nome de especialidades. Em 1930, como vimos, existiam 35 especialidades, mas hoje existem muito mais.
Tudo isto foi praticamente adotado do escotismo. E o objetivo foi praticamente o de tirar o foco dos jovens na obra missionária e centralizarem-se em questões recreativas e seculares. Temos aqui outra revista oficial da Igreja Adventista, a Gazeta dos Oficiais da Igreja, de fevereiro de 1936. E aqui estão algumas especificações sobre o guia maior, ou seja, quem liderava o Clube de Desbravadores. Diz-nos aqui que para se ser um guia maior teria que se ter 16 anos de idade e ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, completar os requisitos de companheiro e que implica que os requisitos de companheiro e de amigo já tinham sido cumpridos. Vamos ver outra revista institucional de 9 de junho de 1938. Como estamos a ver, vamos avançando no tempo e as demais atividades se vão multiplicando nas sociedades de jovens para continuar a tirar o foco para o qual elas foram criadas desde o início. Olhemos então aqui um pouco este parágrafo que nos fala do Manual do Missionário Voluntário Júnior. Como jovem, você ficará satisfeito em obter um exemplar deste livro, pois ele foi preparado especialmente para o ajudar a tornar-se um obreiro ativo e inteligente no exército de missionários voluntários. Apresenta de forma simples e esclarecedora os requisitos para as classes progressivas de jovens e para a classe de guia maior. Com a ajuda da mesma, pode facilmente qualificar-se como amigo, camarada, companheiro e guia maior. Leiam eles, jovens, e agora vejam também o que é que se introduziu em 1938. Aprendam a dar nós, a acender fogos sem fósforos. Obtenha um conhecimento de mecânica de automóvel, etc. Leiam, moças, e aprendam a cozinhar, bordar, datilografar e muitas outras artes úteis. Não é que em si mesmo seja mau aprender a fazer nós, acender uma fogueira, ou aprender a cozinhar, a datilografar e outras coisas. Mas este não foi o objetivo para que foram criadas as sociedades de jovens adventistas. Estes são assuntos escolares que os jovens devem e podem aprender com os seus progenitores e professores. Tudo isso serve para desviar o foco do qual foram criadas as sociedades de jovens desde o seu início. Nesta outra publicação, também do ano de 1938, e no Instrutor Jovem, introduz-se mais uma regra existente no escotismo dentro da Sociedade de Jovens Adventistas, que é precisamente a farda ou uniforme. Vejamos o que nos é dito aqui. O uniforme para rapazes e homens é especialmente apropriado e conveniente. Mas porquê é que é apropriado e conveniente? Mas porventura os jovens adventistas agora têm que se tornarem em militares ou numa força paramilitar? Infelizmente foi isso que aconteceu ao se adotar o escotismo. É fabricado de tecido forrado, verde floresta, durável e com uma aparência elegante, e é muito fácil de lavar. Este uniforme, que foi concebido pelo Departamento de Jovens Missionários Voluntários, é recomendado para uso durante a frequência da escola primária da Igreja, campos de treino de verão, serviços de investidura, caminhadas de natureza e outras atividades sociais ao ar livre. Se hoje as sociedades de jovens ou os clubes de desbravadores tivessem o mesmo foco que houve no início das sociedades de jovens adventistas, quão poderosas seriam estas sociedades de jovens para dar a última mensagem de advertência ao mundo, que é a mensagem dos três anjos. Nós sabemos que todo o conhecimento é bom. Saber cozinhar, saber costurar, saber construir, etc. Mas o problema é que o conhecimento destes clubes de desbravadores são o seu Deus e priorizam o conhecimento. E a obra do terceiro anjo é colocada em segundo, em terceiro, em quarto e em nenhum lugar sequer. Isto é o que tem feito o inimigo com o movimento de jovens adventistas. A 24 de agosto de 1950, temos aqui um documento que nos diz o seguinte na linha D.
aulas de passatempo, eventos recreativos, excursões, acampamento e outras atividades serão programadas ao longo do ano. Nesta data já não tinham mais a esconder. Já estavam de tal forma envolvidos com o escotismo que promoviam aulas de passatempo, ou seja, de entretenimento, acontecimentos recreativos, excursões e tudo o mais que não tem a ver com o propósito missionário. Isto tornou-se num autêntico clube de diversão, mas ainda com alguma capa de pseudo-cristianismo. Em 1979, a revista adventista americana de 1 de março desse ano traz-nos um artigo sobre os jovens adventistas e diz-nos então aqui o seguinte: o novo nome, Jovens Adventistas, identificará programas jovens como grupo de trabalho Jovens Adventistas, Sociedade ou Confraternização Jovens Adventistas, Sociedade Jovens Adventistas, acampamentos juvenis adventistas e congressos jovens adventistas. Jovens Adventistas foi adotada no Concílio Anual de 1978 e substitui missionário voluntário, que não pode mais ser usado em muitos países. A mudança para o novo nome levará um tempo considerável, porque a transição exige a adoção de um novo logotipo internacional e a revisão dos manuais, literatura e insígnias existentes. Em 1978, o mundanismo dentro das sociedades de jovens era de tal forma gritante que a própria Conferência Geral teve que mudar o nome de missionários voluntários para outros nomes mais condizentes com a degradação espiritual em que se encontrava este departamento de jovens da Conferência Geral. Então foi adotado, entre vários nomes que estamos aqui a ver, o de Jovens Adventistas. Foi também adotado um novo logotipo e foram revistos manuais, literaturas e insígnias existentes. Tudo isto não foi mais do que uma machadada final no pouco que já existia das sociedades de jovens originais. Contudo, sabemos que Deus está preparando um exército de jovens, não dentro da aposta da Corporação Adventista, pois ela se tornou parte, infelizmente, do sistema babilónico, com todas as outras igrejas também caídas. Mas Deus está chamando jovens a que retornem ao mesmo espírito missionário que existiu no das sociedades jovens iniciais, que levavam a mensagem dos anjos, dos 3 anjos, aos 4 cantos do mundo. Está na hora, queridos jovens, de despertarem para a obra que Deus vos incumbiu. O programa dos escotistas, fundado por Baden-Powell, foi também adotado logo desde o início pela Igreja Católica e também pela Igreja Luterana, pelos Mormons, entre outros que também a adotaram. Vejamos o que é que nos diz agora esta publicação sobre os escoteiros. Os escoteiros são homens que saem à frente de um grupo de tropas em guerra para descobrir onde está o inimigo, para vigiar as suas ações e para guiar a sua própria coluna durante o dia ou durante a noite. Por isso, os grupos de escoteiros ou desbravadores não são mais nem menos do que forças paramilitares e por isso eles adotam fardas, praticam ordem unida e outras atividades militares. Têm como objetivo, como estamos aqui a ver, descobrir onde se encontra o inimigo e vigiar as suas ações. E quem será considerado como inimigo para os mundanos e ímpios no fim deste mundo? O povo remanescente de Deus, que não se submete às ordens do papado e aos reis deste mundo, sempre que as suas leis se sobreponham à lei de Deus. Estes clubes de desbravadores, quando vier a perseguição aos fiéis, poderão de facto ser uma força paramilitar para espiar e perseguir os remanescentes que terão que andar fugidos. Sabemos que os maiores inimigos do povo de Deus, de acordo com o mensageiro do Senhor, serão os próprios adventistas nominais e trairão os fiéis tal como Judas fez com Cristo. Por isso, se estes jovens que se encontram agora nestes clubes de desbravadores
não se converterem a Cristo e deixarem esses mesmos clubes, eles poderão tornar-se os maiores perseguidores do povo remanescente, pois têm sido treinados no espírito do escotismo, que é precisamente o de espionar e de obedecerem sem questionarem. Neste livro, A Vida de Baden-Powell, diz-nos aqui quem foi este personagem fundador do escotismo. Foi nomeado como oficial da inteligência militar e enviado em missões de espionagem. À procura de novas baterias nas montanhas da Dalmácia, fingiu ser um caçador de borboletas inglês e escreveu as suas notas e planos como desenhos de borboletas. Ou seja, andava rodeando o inimigo, mas não estava como um soldado. Estava vestido como um campista, fingindo ser um explorador da natureza, caçando borboletas. E quando as tropas inimigas o avistavam, pensavam logo: "Oh, é um simples inglês que anda por aqui caçando borboletas." Mas o que não sabiam é que ele era um espião. Este esboço de uma mariposa contém o contorno de uma fortaleza e marca tanto a posição como o poder das armas. As marcas nas linhas entre as linhas não significam nada, mas as que estão nas linhas mostram a natureza e o tamanho das armas de acordo com a chave abaixo. As marcas nas asas revelam a forma da fortaleza e o tamanho das armas. Fortaleza de armas, campo de armas, metralhadoras. Os inimigos não percebiam que ele era um espião do exército inglês com todo o seu disfarce. Por isso, o escotismo está relacionado com o trabalho de espionagem. Iam à frente das tropas para espiar todo o terreno. E recordemos que os escoteiros e os desbravadores copiaram muitíssimas destas coisas do escotismo de Baden-Powell. Vejam o que continua aqui a dizer-nos Baden-Powell nesta outra página deste mesmo livro. Outro exemplo de modelo de fazer planos secretos é mostrado aqui. Este modelo foi feito dando todos os pormenores que eu queria. Decidi então enterrá-lo de tal forma que não poderia ser reconhecido como um plano de fortaleza se eu fosse apanhado pelas autoridades militares. Aqui, nestas outras páginas, diz ele que organizou 200 guerreiros nativos de 8 tribos diferentes. Cada tribo foi colocada numa companhia e ele apelou ao seu senso de orgulho. E vejam de que forma ele apelou ao seu senso de orgulho. Colocando uniforme e boina. Apelou então ao seu senso de orgulho. Onde é que nós vemos atualmente com tudo isto? As fardas, as insígnias, etc. Nos clubes de desbravadores, com todo o seu orgulho, com as suas fardas, com as suas insígnias, todas aquelas especialidades, etc. Isto não tem nada a ver com cristianismo puro e genuíno. E não estamos a ajudar os jovens desta forma na sua salvação. Nesta outra página, aqui do nosso lado direito, vemos que ele organizou os escoteiros regimentais e treinou contra as tropas Ratam. E vejam o que nos é também dito aqui de forma bastante interessante. E atribuiu-lhes insígnias com o desenho de flor de lis. Quanto mais insígnias os jovens adventistas recebem nos clubes de desbravadores, mais alimentado fica o seu orgulho e a sua vaidade. Vemos aqui nesta outra página que Baden-Powell, como inspetor-geral de cavalaria, introduziu novos métodos de treino, fundando uma escola de cavalaria e elaborou novos planos de guerra. E em vez de inspecionar as diferentes unidades, ele foi viver com elas. E porquê? Porque ele sempre teve o espírito de espião. Aqui nesta página da direita vemos ele com 77 anos em Itália, em 1934. E quem é que ele estava visitando? Estava visitando o Papa e sendo recebido pelo Papa. E devemos ter em atenção que o Papa só recebe pessoas de influência na sociedade. E sabem o que é que o Papa lhe disse? Está aqui no livro. Desejamos ver os escoteiros trabalhando em uníssono, como uma só família. Um dado interessante é que a grande maioria dos livros de Baden-Powell foram traduzidos pela Companhia de Jesus, ou seja,
pelos jesuítas. E por que seria? Cabe a cada um de nós, perante os estudos que estamos fazendo, a entender porque é que os jesuítas se interessaram tanto pela obra de Baden-Powell. Basta, simplesmente, olharmos para os clubes de desbravadores dentro das igrejas corporativas adventistas. E aí temos a resposta. Diz-nos também aqui neste documento que em 1933 Baden-Powell e sua esposa foram recebidos por Sua Santidade Pio XI, numa altura em que o escotismo já tinha quase 10 milhões de membros. Com especial interesse, Sua Santidade perguntou como é que o escotismo se encontrava a desenvolver em Portugal. Que interessante, não acham, estas ligações de Baden-Powell e o seu escotismo com o papado? E porquê é que o próprio se interessava tanto, o Papa, no desenvolvimento do escotismo em todo o mundo e também em Portugal? Temos aqui nesta outra publicação a lei e a promessa Scout. Quem também tem lá promessas? Os clubes de desbravadores. Que coincidência, não acham? Mas vejamos aquilo que nos diz sobre esta lei que eles colocam como a lei natural. Apoiada nos fundamentos da lei natural, comentava Sua Santidade Pio XII, a lei dos escoteiros, pela educação do esforço. Aí está, a educação pelo esforço, pelas obras e não pelo poder do Espírito Santo. Pela prática cotidiana de boas ações voluntárias, promove a retidão e a fidelidade, das quais os jovens sentem tão grande desejo e sentem-se felizes quando são ajudados a guardá-las firmemente. O que promove a retidão e a fidelidade não é a prática de várias boas obras. Isto é falso. O que promove estas características é o Espírito Santo, porque é Ele que nos convence da justiça, do perdão e do pecado. E não há salvação pelas obras. Não são as insígnias, as especialidades, os louvores, nem amigos, nem companheiros, nem guias maiores, etc. O escotismo é uma outra religião, uma falsa religião. Se formos ver a lei dos escoteiros, é toda formulada no sentido positivo. E a lei dos desbravadores também é tudo positivo. A lei dos desbravadores manda-me observar a devoção matinal, cuidar do meu corpo, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus. Está formulada no sentido positivo. Dizem os intelectuais do escotismo que o coração do escotismo está na lei. E porquê? Porque nós queremos na educação através do positivismo e não através do negativismo. E o coração da lei do escotismo está baseada na lei natural. Só que a lei natural é uma ideologia católica concebida por São Tomás de Aquino, que diz que o homem nasceu com tendências para ser bom, que por si mesmo pode ir melhorando. Existem dois tipos de leis, e este é o fundamento deste assunto. Aos nossos jovens adventistas estão a ser dadas duas leis, a lei dos 10 mandamentos e a lei dos desbravadores. A lei dos 10 mandamentos diz: não farás isto, não farás aquilo e não farás aquele outro. Mas a lei que os desbravadores estão a aprender continuamente é tudo com frases positivas. Não existe nenhum não. E qual é então a que vai seguir os nossos jovens? É a lei dos desbravadores em detrimento da lei dos 10 mandamentos. Não tenhamos dúvidas que a lei dos desbravadores foi em grande parte copiada pela lei dos escotistas. Por isso têm uma lei, têm um voto, um lema. Mas é isto bíblico? Está na Bíblia? Ou é inspirado pelo Espírito de Profecia? Que existem códigos positivos de conduta, que nascemos com um código positivo de conduta? Os escotistas dizem que isto é a lei natural. Eles defendem-se dizendo que, pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal, e guardarei a lei dos desbravadores, e serei amigo de Deus e amigo da humanidade. Mas reparem que tudo está focado em que existe um código positivo de conduta. Mas esse código positivo de conduta não é fiável. E porquê? O que é que nos diz a Bíblia? O que é que nos diz quando nós violamos a lei de Deus? Que somos transgressores.
Aí existe uma natureza caída e não um código positivo de conduta. Nós não nascemos com isto. A Bíblia é bem clara ao nos dizer que tudo o que façamos é como trapos de imundície, como justiça própria. Na mente dos jovens desbravadores vem o seguinte pensamento: eu já cumpri com esta especialidade, já estou bem com Deus. Agora vou pintar uma casa e lá vamos nós visitar e pintar aquela casa. Tiramos umas fotos do trabalho feito e já cumprimos este requisito. E é isto que ensina a lei do desbravador. Por exemplo, ter que ajudar alguém a atravessar uma rua. Vamos com aquele idoso e passamos uma e outra vez a rua e fazemos isso para estarmos bem com Deus. Esta é a ideologia do desbravador escotista. E é o que é isto então, meus irmãos? Isto não é mais do que a salvação pelas obras, aparentar algo. É tremendo, meus irmãos. E o que se ensina hoje nas sociedades de jovens adventistas, nos clubes de desbravadores, é a ideologia católica, a salvação pelas obras e não a justificação pela fé e um coração contrito e quebrantado perante Deus. Uma total entrega do ego ao nosso Senhor. Não é isso que se ensina aos nossos jovens, infelizmente, mas ensina-se a doutrina da perdição, que é a salvação pelas obras, e isso não é mais do que uma doutrina católica diabólica. O inimigo conseguiu mudar a mensagem dos três anjos na sociedade de jovens adventistas para uma mensagem de idolatria ao ego. Infelizmente, tenho familiares que estão completamente empenhados também neste tipo de especialidades. E o que alguns dizem, mas que mal tem nós fazermos e aprendermos primeiros socorros, cozinhar. De facto, o conhecimento não é mau, pois todo o dom perfeito e todas as dádivas provêm de Deus. Mas o problema está quando nós idolatramos o conhecimento e quando vemos e conhecemos alguns dos nossos líderes que estão na frente destes clubes de desbravadores e vemos o seu comportamento completamente mundano, mas passando-se por cristãos. Isto nos causa tremenda tristeza e consternação. Como podem estes líderes de desbravadores e líderes de jovens, que são autênticos cegos espirituais, conduzirem jovens que estão numa idade ainda tão imatura? Isto nos causa angústia, meus queridos irmãos. Atrevemo-nos a dizer, em base daquilo que temos estudado, que os ideais do escotismo são contra a mensagem da justificação pela fé. Porque a justificação pela fé é a vida justa e obediente de Cristo e a sua santa lei fazer parte da nossa vida como o processo de santificação. Este é o código de conduta que não nos pertence, mas que Deus nos dá pelo poder da sua graça. É isso que necessitamos para a pregação da mensagem final para este mundo. Não é de insígnias mais insígnias de que necessitamos. Não é isso que nos vai dar a mensagem dos três anjos. Isso não vai cobrir os defeitos do nosso caráter. Isso vai apenas camuflar e enganar-nos a nós mesmos. Já temos ouvido alguns jovens desbravadores e até mesmo jovens que nos dizem: mas eu estou a fazer tudo isto do meu coração e tudo isto que eu estou a fazer é para servir a Deus. Eles até podem dizer isto com toda a sua sinceridade, mas quando não conhecem a verdade? Deus não tem em conta os tempos de ignorância. Mas o problema é quando nós já sabemos o que estamos a fazer ao oferecer a Deus uma oferta idêntica à de Caim, que é fogo estranho para o Senhor. E aqui é que está o maior dos problemas. Quando somos confrontados com o que estamos a fazer e começamos a ter noção de que é fogo estranho para o Senhor, mas continuamos a enganar-nos a nós mesmos e continuamos nessa teimosia. E muitos, quando são confrontados, rejeitam logo os conselhos baseados na Bíblia e no Espírito de Profecia, pois acham que se mantiverem na ignorância a fim de não pesquisarem mais, isso os livra do juízo de Deus. Mas a ignorância por negligência é um pecado também terrível aos olhos de Deus. Por isso, é mais importante obedecermos a Deus do que aos homens. O que é que podemos então fazer com estes jovens que estão redondamente enganados? É tentar ajudá-los a saírem desse engano satânico, assim também como aos seus pais e aos seus dirigentes. Mas para isso é preciso que eles queiram.
Um grande exército de jovens foi idealizado por Deus para não terem uma religião baseada em boas obras, num código positivo de conduta. Este grande exército de jovens foi idealizado por Deus para dar a última mensagem de misericórdia a este mundo através do tema da justificação pela fé, dependendo todos os dias do poder do Espírito Santo e assim refletir nos jovens o caráter de Jesus. E com o caráter de Jesus na sua vida é que podemos pregar a mensagem contra a besta, contra a sua imagem, contra o seu nome, contra a adoração da sua marca. Eles copiaram, através dos escuteiros, a forma maçónica do escutismo. Vejamos aqui o que é que nos diz este documento sobre o movimento escutista e a franco-maçonaria. Quase desde o início do movimento, muitos têm expressado interesse em saber se Baden-Powell era ou não maçom. Diz-se que os valores do escutismo são muito semelhantes aos da franco-maçonaria e muitos dos contemporâneos de Baden-Powell eram membros proeminentes da ordem. Por isso, não nos podemos surpreender que dentro dos clubes de desbravadores existam tantos rituais maçónicos que são uma autêntica abominação aos olhos de Deus. Outra das teorias que são sustentadas é que Baden-Powell foi iniciado em algumas das possessões ultramarinas do Império Britânico, a Índia, Afeganistão ou África, por exemplo, e por isso não consta nos registros da Grande Loja Unida da Inglaterra. Se for assim, o mais provável é que ele simplesmente manteve discretamente em silêncio a sua filiação e que, com a fundação do movimento escoteiro, Baden-Powell teria apenas adormecido, ou seja, suspendido a sua filiação como maçom, a fim de manter-se totalmente coerente com a universalidade do escotismo e não entrar em conflito com aqueles que não veem com bons olhos a maçonaria, especialmente os católicos. Interessante, não é? Vamos a mais documentos. O escritor francês Roger Peyrefitte declara que os escoteiros surgiram da maçonaria, porque Baden-Powell era maçom. Ele sonhava, como escreveu, em fazer filhos de duques e filhos de servos viverem em boa harmonia. A propósito, a Igreja, antes de assumir o escotismo, opunha-se ferozmente a ele. Em primeiro lugar, devemos dizer que não é conveniente para os interesses da Igreja Católica que Baden-Powell seja maçom e é justamente esta Igreja que tem intentado monopolizar o escotismo em muitos países. Temos esta página web com o título Pedra Bruta, de origem maçónica. Esta é uma concepção que os maçons têm de pedra bruta. Ou seja, para eles veem com um aprendiz na maçonaria como alguém, como uma pedra bruta, a fim de ser treinada, para saberem se pode ser admitido na sociedade secreta da maçonaria. E quando começam, têm vários graus. Começam com o grau de aprendiz, companheiro, mestre maçom e vai por aí adiante. O aprendiz é considerada a pedra bruta e é por isso que necessita encher-se de todo o conhecimento, a fim de deixar de ser bruto. Na maçonaria existem palavras-chave como iniciação, investidura. Existem espadas, luvas e uma quantidade grande de símbolos. Para um maçom se iniciar, tem 3 livros que deve estudar: o de aprendiz, o de companheiro e o de mestre maçom. Por exemplo, o livro de aprendiz tem vários assuntos para aprendizagem, como por exemplo agricultura, astronomia, engenharia e tudo o que encontramos dentro do escotismo como especialidades. O ideal é que o inicial na maçonaria deixe de ser uma pedra bruta
para edificar o seu templo interior através do conhecimento. E onde é que vemos nós isto também atualmente? Dentro do escotismo e dentro dos clubes de desbravadores. E como? Através das especialidades para que as crianças deixem de ser uma pedra bruta, ou seja, sem conhecimento inicial, e comecem a sua edificação através do conhecimento. Podemos ver só por aqui que a maçonaria é um movimento supra-religioso. E o que queremos dizer com supra-religioso? Que vai além das religiões. Porque se introduziu na Igreja Católica, na Igreja Luterana, na Igreja Adventista e em muitas outras religiões. É um código de conduta que sobrepassa um código de conduta bíblico. E não é somente um código de conduta, mas é um código de formação que sobrepassa os princípios bíblicos. Meus irmãos, como é que nós podemos nos preparar para irmos para o céu? Com a formação e transformação do nosso caráter para ser semelhante ao de Cristo. Mas na maçonaria somos formados através do conhecimento. Estamos a ver a diferença? E perguntem vocês mesmos a alguém que esteja metido no escotismo ou nos desbravadores se eles almejam atingir o caráter de Cristo. Se eles alguma vez foram proclamar a mensagem dos 3 anjos. O que eles podem dizer é que eu já fui levar alimentos aos necessitados, já fiz uma limpeza na casa do idoso, etc. Porque são boas obras. O escotismo são boas obras e conhecimento. Mas o verdadeiro cristianismo, e não o falso, é a justificação pela fé. A vida de Cristo apoderar-se da nossa vida. Mas os franco-maçons dizem que o seu movimento é supra-religioso. Mas, em certo sentido, eles conseguiram provar isso mesmo no meio dos jovens adventistas. Nesta revista Scouting Magazine, diz-nos aqui o seguinte: homenagem ao escoteiro dos escoteiros. O prémio de organização comunitária, atribuído por 7 organizações nacionais de Boy Scout America, reconhece o serviço notável de um indivíduo ao escotismo. Daniel Carter Baird, o primeiro encarregado nacional dos escoteiros na América, foi o escoteiro dos escoteiros, antes mesmo do termo escoteiro com o sentido da Boy Scout America ter sido criado. Vamos aqui nesta outra página da web e vamos ver o seguinte. A relação entre os maçons individuais e o escotismo, que existe desde a fundação do escotismo na América, resultou em grandes benefícios tanto para a maçonaria quanto para o escotismo. A criação do Prémio Escotismo Maçónico Daniel Carter Baird foi iniciada em junho de 2001. Mais abaixo também podemos ler que o Prémio Daniel Carter Baird, Prémio Escoteiro Maçónico, é uma honra devida aos membros da loja maçónica que atuam como membros e prestam serviços dedicados aos jovens da BSA, que significa Boy Scout America. Atualmente, quem está a entregar estas medalhas são os maçons. E por que é que eles estão a entregar estas condecorações? É porque o fundador do escotismo na América foi Daniel Carter, que também era maçom. Por isso, agora os maçons já não têm nada a esconder em relação a esta condecoração e a sua ligação com o escotismo. E quem é que agora está a dizer que os escoteiros são um bom exemplo na América? São os próprios maçons. Nesta página vamos ver a história do envolvimento de Daniel Carter Baird com a maçonaria. O relacionamento na maçonaria com os escoteiros começou com um maçom chamado Daniel Carter Baird. Baird tornou-se maçom no Mariner Lodge 67, cidade de Nova York. E posteriormente pertenceu também a outras lojas maçónicas. Neste último parágrafo é-nos dito que Baird, conhecido carinhosamente como Tio Ben por milhões de escoteiros, trabalhou incansavelmente para criar o programa de escotismo que existe hoje. Ele desenvolveu os elementos do distintivo escoteiro e do uniforme escoteiro
escreveu e ilustrou várias das primeiras publicações dos escuteiros na América. Baird exemplificou os ideais maçónicos em todo o programa do escutismo. Não tenhamos dúvidas, meus amados, que tanto escuteiros como desbravadores são forças paramilitares. Basta vermos o que faz o presidente da Corporação Adventista quando visita algum país, principalmente em África, e o que é que esta força paramilitar da Igreja Adventista faz quando recebe o seu presidente. Dá-lhe honras de Estado, como se fosse um exército que recebe o presidente de uma nação ou o Papa. Porque é que, quando falamos com determinados dirigentes dos desbravadores, aos jovens desses clubes, e mostramos uma literatura com a verdade presente, ou lhes pedimos para assistirem a determinada pregação, os mesmos não se interessam. Porque o objetivo dos desbravadores é o mesmo dos escuteiros, ou seja, obedecer sem questionar. E esta é uma das principais razões porque a mensagem da verdade presente não é aceita pelo povo que Deus chamou. Porque lhes foi feita uma lavagem cerebral para obedecerem sem questionarem. Não examinam por si mesmos se está de acordo com a lei e o testemunho. É tremendo o que se passa, meus irmãos. E isto começa desde quando, meus amados? Desde a pedra bruta, ou seja, desde os rebentos, com as classes progressivas, aprendiz, companheiro e guia maior. Temos agora aqui este outro livro com o título Franco-maçons, a Sociedade Secreta. E vejam quão interessantes são alguns dos títulos aqui apresentados. Imagem do ser humano e crescimento interior. De pedra bruta ao templo interior. Os rituais substituem as normas. Estas ideias são também ideias panteístas. A pessoa pode morrer, mas isso não importa, porque eles passaram o seu conhecimento e evoluíram em mais conhecimento. O seu Deus é o conhecimento, por isso eles ensinam tanto conhecimento. Mas esta não é a religião da Bíblia, muito menos o chamado que Deus nos fez para estes últimos tempos. Estes são os graus da maçonaria. Na maçonaria do século XVII existiam somente 2 graus, o de aprendiz e o de companheiro. Mas em 1730 foi elaborada uma base de 3 níveis na maçonaria regular, o qual foi introduzido no sistema do grau de mestre maçom. E estes graus são os mesmos graus que vemos nas insígnias dos desbravadores e dos escuteiros. Continuemos. Vejamos aqui em termos de iconografia. Triângulo simboliza a ideia de que, mediante a ciência dos números, podem esclarecer-se todos os segredos do universo. O símbolo corresponde ao grau de mestre e faz referência ao nível de autoaperfeiçoamento. Podem-se então estabelecer todos os mistérios do universo através de um triângulo? É óbvio que não. Nós sabemos através do profeta Daniel que é o Deus do céu que revela os segredos e os mistérios. Vamos ler agora o parágrafo mais acima. Pentagrama. A estrela de 5 pontas é considerada como o sinal que exorciza o diabo, tal como a sua irmã de 6 pontas, o hexagrama, que aparece frequentemente na maçonaria como uma estrela flamejante. E esta estrela de 5 pontas é referente ao tempo de serviço nos clubes de desbravadores, ou seja, os guias maiores ou os dirigentes do clube. Por vezes nós nos perguntamos que será por isto que os nossos jovens não se interessam pela verdade presente, pelo estudo do santuário, por Cristo como justiça nossa, como nosso intercessor. Será por isto? Muito provavelmente que sim. Temos aqui uma apresentação dos vários níveis que existem nos clubes de desbravadores. Temos esta camisa com uma faixa incorporada com as insígnias adquiridas. Mais parece uma farda militar com todas as suas condecorações. E isto nada tem a ver com o cristianismo. Isto leva os jovens à competição, à vaidade e ao orgulho. Com a mente tão absorvida em tudo isto, como podem os jovens pensar na santificação da alma
e em serem semelhantes a Cristo? É impossível, pois a sua mente está preenchida com os louvores deste mundo. Neste slide temos aqui no nosso lado esquerdo 2 escuteiros e do lado direito 2 desbravadores. Como vemos, praticamente não existem diferenças. Existe um colecionar constante de insígnias, bem característico da maçonaria, que quanto mais conhecimento se adquire, mais a pedra bruta se aperfeiçoa. Temos aqui o traje maçom com os seus diferentes graus. Entre os maçons não há nenhum mestre que tenha chegado ao cargo por acaso. O caminho para o posto de venerável grão-mestre é longo e cheio de provas. Como já tínhamos dito, na maçonaria existe a iniciação. E nos desbravadores também existe um tipo de iniciação que deram-lhe o nome de investidura. Colocam também velas na mesa, estandartes e outras coisas em que copiam da maçonaria. A palavra iniciação é uma palavra totalmente maçónica. E agora aqui, nestas 2 fotos, temos as semelhanças entre uma cerimónia maçónica, que vemos do lado esquerdo, e do lado direito temos uma cerimónia de desbravadores. Temos agora aqui estas 2 fotos de clubes de desbravadores. E vejam o ritual que é feito com as velas. É uma mistura de maçonaria com catolicismo. E onde é que existem cerimónias de velas com este tipo? Na Igreja Católica Romana, que veneram os mortos ao acenderem velas. Isto é uma aberração e um fogo estranho ao Senhor dentro dos templos adventistas feitos com estes clubes de desbravadores. Temos agora aqui do lado esquerdo a lei e o lema do escoteiro. E do lado direito temos algo muito semelhante nos desbravadores: o voto e a lei. Mas como já tínhamos dito, a lei do jovem adventista deveria ser a lei de Deus e não as leis criadas pelos homens. Nesta foto aqui temos estes 2 desbravadores e reparem que têm uma insígnia com a flor de lis. Isto é um simbolismo dos escoteiros e também um simbolismo maçónico. Isto significa também a junção dos desbravadores com os escoteiros católicos e se unem porque estão de acordo com algo. Isto acontece na Europa já há alguns anos. O Conselho Divino. Vejam agora o que Deus revelou à sua serva Ellen White sobre o povo de Deus não ter qualquer relação com a maçonaria. Lemos o seguinte no livro Mensagens Escolhidas, volume 2 e na página 120. Em começos da sua estada na Austrália, de 1891 a 1900, Ellen White foi chamada a dar conselho a preeminente obreiro da nossa casa publicadora que se tornara profundamente interessado nas atividades da loja maçónica. O conselho dado por ela a esse irmão levou-o a cortar sua ligação com a loja a despeito de haver atingido ao mais elevado grau de honra nessa organização. Sem condenar, a Sra. White salientou que o cristão não pode servir a 2 senhores ou ter aliança com 2 autoridades. Nosso irmão, que se envolvera tanto nas atividades da loja, que seu trabalho para a Igreja fora lamentavelmente negligenciado, reconheceu a simples verdade nos conselhos de Ellen White e sua confiança na mensagem foi confirmada ao dar a Sra. White, sem que ela o soubesse, o sinal secreto usado unicamente pelos membros da loja. Prontamente ele renunciou à sua ligação com a loja, se bem que houvesse declarado decididamente em várias ocasiões que coisa alguma lhe abalaria a confiança na organização fraternal ou o levaria a romper com ela. Considerando esse acontecimento em anos posteriores, ele testificou de que a mensagem do Espírito de Profecia lhe mudara completamente a vida.
Existem mais passagens da Serva do Senhor que nos falam sobre os perigos da maçonaria. Mas por questões de tempo não vamos falar de todas elas neste estudo. Vamos apenas terminar com esta passagem que se encontra no livro Evangelismo e na página 622. Mensagem de louvor. Sinto-me de veras grata ao nosso benigno Pai Celestial por Ele vos haver dado forças, pela comunicação de sua graça, para vos desligardes da loja maçónica e tudo quanto se relacione com a sociedade. Não era seguro para vós ter qualquer parte com essa ordem secreta. Aqueles que se acham sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel não se podem unir aos maçons ou com qualquer organização secreta. O selo do Deus vivo não será posto sobre ninguém que mantenha tal ligação depois de a luz da verdade haver-lhe iluminado o caminho. Cristo não está dividido e os cristãos não podem servir a Deus e a Mamon. Diz o Senhor: saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Entendemos então porque é que os nossos jovens que frequentam os clubes dos bravadores não podem ter a bênção de Deus com eles? E porque é que eles são tão débeis a nível espiritual? Porque adotaram uma falsa religião. A religião maçónica que tem uma capa de pseudo-cristianismo dentro dos clubes de desbravadores. Antes de fecharmos o nosso estudo, vamos passar um pequeno vídeo com cerca de 8 minutos com algumas seleções que achamos mais relevantes do que se passa atualmente dentro dos clubes de desbravadores. Para coroar esse momento, nós vamos receber também nessa arena, no 5º Campuri da divisão sul-americana, nossos líderes de desbravadores das 16 uniões da América do Sul. Queremos recibir a nuestro presidente, el pastor Ayrton Keller, Marlon López, tesorero, y el pastor Edward Heidegger, secretario ejecutivo. Todas essas associações fazem parte da divisão sul-americana, composta por 8 países. Lo acompaña el pastor Ibaí Araujo de la Unión Peruana del Norte. Em seguida, União Sul-Brasileira, pastor Ariel de Paula. Y junto al pastor Everson Lucar, de la Unión Paraguasa. Da União Centro-Oeste Brasileira, pastor Lelis Silva. Y con él de la Unión Peruana del Sur, el pastor Sóstenes Andrade. Da União... Juntos com essa permissão da Associação Geral, declaramos aberto o 5º Campuri Desbravadores, a melhor aventura, edição Ômega!
se ela morre. Você tava ferrado. Tava com pecado. Tava ferrado. Mas graças a Deus que ela não morreu, só não teve alma, mas... Nino, mas você Eu ainda... aprendi que eu não faço Nino, mais. você continua ainda aprontando muito, Luizinho. Não pode aprontar tanto, senão não tem como você se salvar, tá ferrado. Nino, mas você se convê. E agora recebam também todos os pastores do estado do Pernambuco! Junto com eles, o seu diretor, os diretores do Campuri Imortais! Ei, desbravador, grite agora o nome do seu diretor! Grite agora o nome do seu presidente! Aí, desbravador! Grita o nome do teu pastor! Grita o nome do teu presidente! A mensagem do Evangelho a todo mundo é minha geração! Aê, desbravadores! Conheça agora os motoqueiros Imortais! Não importa a provação, estás comigo. Não importa a aflição, me guiarás, meu Senhor. Vamos, todo mundo, vamos lutar! Eu vou lutar, a todas as barreiras vou derrubar. Com a força da espada vou representar, porque sempre teu escudo vai me amparar. Ai, não me renderei! Não! E não me renderei. Se estás comigo, nada eu temerei. Com tua força poderosa eu enfrentarei. E o meu coração tá música
eu sou desbravador. É com muita tristeza e consternação que vemos de ano para ano o aumento da apostasia ser cada vez maior dentro destes clubes de desbravadores. As imagens falam por si. Com tanta excitação, como podem os jovens nestes acampamentos pensarem nas coisas do céu? É impossível. São-lhes dados alguns textos bíblicos para decorar e alguns sermões de água com açúcar, transmitidos por líderes cegos que conduzem outros cegos. Por isso, mais uma vez, fazemos-vos o apelo a que, se nós desejamos salvar os nossos jovens e os nossos filhos do mundo e da perdição eterna, não nos resta outra alternativa de que seja o de os retirar da corporação adventista e destes clubes de desbravadores. Meus irmãos, a tarefa é difícil, mas não é impossível. Como pais ou educadores, cabe-nos a nós sermos companheiros dos nossos filhos e dos nossos jovens. Por isso Deus nos pediu há muitos anos, como povo adventista do sétimo dia, que tirássemos os nossos filhos das cidades corruptas e os colocássemos no campo junto da natureza. Mas muitos de nós temos sido rebeldes, indo pelo lado mais fácil da questão e colocando os nossos jovens para que outros os eduquem. E o que estes clubes de desbravadores dentro da instituição adventista estão fazendo com os nossos jovens é precisamente fazerem uma lavagem cerebral com ideias maçónicas, diabólicas, mas com um revestimento parecendo de cristão, mas que de cristão verdadeiro nada tem. Meus prezados jovens, meus prezados pais, voltemos à verdade que nos foi dada desde o início e às diretrizes que tivemos para as sociedades de jovens. Voltemos para as veredas antigas, tal como nos diz o profeta Jeremias, e não aos clubes de desbravadores atuais. Que o Senhor nos guarde, que Deus nos perdoe nos erros que já cometemos e que o Senhor nos dirija e nos oriente na educação que damos aos nossos jovens.